partir daqui eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó. Essa parte eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês. Porém, essa parte, que parte, né, galera? Essa aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Essa parte introdutória do conceito de força, que eu tenho que fazer força para mudar o estado original de um corpo, né, que eu falei na última aula, ela é importantíssima, né? E eu gosto muito dessa perguntinha que eu destaquei aqui de vermelho, né? E lembrando que eu falei na última aula, se eu não falei, eu reforço, eu falo agora, né? Eu acho que o conteúdo que tem que vir antes de cinemática é isso aqui. Eu vou argumentar por quê. Por que eu acho que tem que vir esse conteúdo aqui? Pelo seguinte. Na cinemática eu já fico falando, já começo falando de velocidade, deslocamento, de distância, né? Conteúdo de prova. Só que eu não falo em nenhum momento quem que colocou esse corpo para movimentar. Eu não falo a origem do movimento, a origem da força, ou a origem do movimento. Então, relembrando aí que os conteúdos mais importantes e essa ideia de força, ela vai te perseguir no bom sentido até o terceiro ano do ensino médio, né? Você estuda força em várias situações. A força é a origem de várias coisas na física. Por isso que eu defendo muito que ela sempre tem que vir primeiro. Esse é o primeiro conteúdo. A partir disso aqui, eu consigo estudar vários conteúdos de física. Se eu faço força, se eu for interagir com um corpo, né, da ideia de que tem dois corpos interagindo, né, alguém fazendo força em alguém. Aí eu já fico até com uma ideia melhor de força, que é a terceira lei que vocês vão ver lá. Então, eu vou lá e faço força sobre um corpo e consigo mudar a posição desse corpo. Consigo tirar ele do lugar, consigo deslocar esse corpo. Se eu consigo tirar esse corpo do lugar, e se eu ficar fazendo isso aqui o dia todo, eu vou cansar, ou seja, eu vou gastar energia. Se eu vou cansar, eu vou gastar energia. Então dá para discutir, estudar até a questão de energia, certo? A questão de energia elétrica, ou qualquer tipo de energia, né? Aqui seria energia combustão, né? Eu que viajei. Aqui seria energia mecânica, né? Eu vou tirar o corpo do lugar. Então, através de uma força, eu mudo a posição, consequentemente ele desloca, ele percorre uma distância, ele tem uma mudança na velocidade, automaticamente surge uma aceleração, né? Porque mudança na velocidade significa aceleração. E vocês vão ver na segunda lei que a aceleração, o único jeito de surgir uma aceleração é que tenha força. Mas a princípio eu queria que você pensasse que foi feita uma força e essa força mudou o estado o estado inicial, né? O estado inicial que o corpo estava aqui. Beleza. Eu acho interessante que Galileu começou a discutir a primeira lei de Newton, né? E ele falava o seguinte, que esse carro só ia parar o seu movimento, ou o seu estado original, se ele encontrasse literalmente um obstáculo, uma barreira pela frente, né? O que ele não sabia, né? O que ele não havia conceituado, ele não conseguiu concluir, conceituar, é o conceito de força. Se no lugar desse, que foi o que Newton basicamente fez, lógico que eu não estou simplificando o trabalho de Newton, mas o que basicamente Newton fez foi formalizar esse obstáculo, né? Esse obstáculo pode ser, eu não preciso encontrar uma parede na frente, basta frear. Então esse freio, esse atrito, essa força contrária ao movimento que Newton desenvolve. Até então, eu acho muito interessante que Galileu sabia dessa tendência em movimento, que ela poderia ser alterada e que precisava de alguma coisa para alterar. Ele só não conseguiu concluir e conceituar esse alguma coisa, tá? Mas ele sabia dessa tentativa de um alterar o movimento do outro, ele só não tinha formalizado isso na forma de força. Que força é capaz, uma força é capaz de variar uma velocidade, e variar a velocidade, graças à cinemática, a gente já sabe que é aceleração, certo? Com uma força também consigo provocar alguma deformação. Aí deformação já seria pegar uma mola, pegar um elástico e deformar, né? Estender um elástico, estender uma mola, né? Mas eu quero entrar aqui, ó. Ele já começou a provar que não é possível um corpo exercer força nele mesmo, tá? Ele já começou a falar isso. Não Galileu, né? Porque ele não sabia que era força, né? Mas a gente sabia que um corpo não era capaz de mudar o seu próprio estado de origem. Ele precisava de alguém, né? Não adianta você tentar se
termo vai ficar estranho, né? Se empurrar, né? Que você não vai sair do lugar, é o que ele está mostrando aqui, né? Não é um corpo fazendo força nele mesmo que vai alterar o seu estado de inicial. Se você está em repouso, você vai permanecer, né? Beleza. Agora, se eu tiver começar a ampliar o meu conceito, começar a falar de interação, né, interação entre corpos, né, e utilizar um segundo corpo para interagir, né, com aquele primeiro, aí vai dar certo. Então, se eu colocar uma régua aqui, alguma coisa envergada aqui, ó, deformada, né, vou usar o termo correto, e um cordãozinho aqui, chegar aqui e cortar esse cordão, aí sim, vão surgir duas forças aqui, né, uma em cada carro, né, mantendo a direção, mesma direção horizontal, só que sentidos contrários. Então ele mostrou que não foi força, né? Ele mostrou que velocidade. Está muito bem, o desenho não está bonito, né? Mas teoricamente ele está bem representado. Se eu for representar força, eu tenho que representar força aqui, ó, enquanto os carros estão ligados através do cordão. No cordão tem uma força que mantém esses carros aqui. Quando eu cortar o cordão, essa haste aqui deformada exerce uma força no carrinho 1 e exerce ao mesmo tempo uma força no carrinho 2. Assim que essa haste aqui perde o contato, eu vou explicar isso melhor ao longo das aulas, né? Assim que essa haste ela perde o contato com os carrinhos, automaticamente não existe força mais. Mas qual foi a consequência dessa força, né? O objetivo, a consequência dessa força foi mudar a velocidade dos corpos. Então, esses corpos estavam inicialmente parados, em repouso. Então, o que acontece depois que essa haste cai no chão aqui, né? Eu corto o cordão, ela cai no chão, empurro os carros e cai no chão. O que existe é velocidade. Aí já não existe mais, né? Força, ela já foi feita. Então, se os carrinhos tinham que adquirir velocidade, eles já adquiriram, tá ok? Aí depois, caindo aí, tá? Vocês entram no mesmo link, tem 10 minutinhos aí. Beleza. Então eles adquiriram velocidade. Eu vou falar muito disso, tá? Eu vou focar muito na parte teórica, entender. É lógico que eu vou fazer umas continhas aqui, vai ter umas aplicações de leis de Newton, que não é esse capítulo, é o próximo, mas eu vou adiantar, porque eu não acho eficiente falar da teoria das três. Eu vou falar da primeira lei e da segunda, porque elas estão todas estão relacionadas, né? Estão relacionadas, mas eu consigo falar da primeira e da segunda e dar uma parada, exercitar bastante a primeira e a segunda lei antes de passar para a terceira, tá ok? Ela é um pouquinho dependente. Beleza. Eu não vou falar de todas as aplicações da primeira e da segunda lei, que é para não antecipar demais o próximo capítulo, beleza? Então, o que elas adquiriram aqui foi velocidade, né? Eu sei que é a primeira lei, mas olha só, antes de formalizar como a primeira lei de Newton, teve uma experiência de Galileu muito interessante, tá? Que era o seguinte: ele pegava uma certa esfera, por exemplo, e soltava de uma certa altura. Essa altura do lado esquerdo aqui, ela é fixa, ela é sempre esse Hzinho, tá? Do outro lado também, mas essa inclinação aqui muda, tá? Então, quando eu solto esse objeto aqui dessa determinada altura aqui, ele vai. Eu vou tentar. É lógico que eu não vou falar de atrito por enquanto, demora um pouco para falar de atrito. Mas a gente sabe que tem um atritozinho aqui na superfície. Então, eu tentei polir, limpar, né? Lixar essa superfície para deixá-la mais lisa possível, para evitar esse atrito aqui. Então, quando o Galileu soltou, olha que Galileu, ele estava muito próximo de ter como autor, ser autor da primeira lei, né? Dessa primeira lei. Porque ele foi muito longe, ele soltava o objeto aqui e percebia que ele chegava à mesma altura do outro lado. Beleza, tudo bem. Quando ele diminuía a inclinação do outro lado, né? E ele fez isso várias vezes. Aqui que eu vou mostrar só duas. Ele fez isso até esse lado aqui deitar no chão, tá? Então ele percebeu o seguinte, né? Que o objeto, quando ele é solto aqui, ele chega na mesma altura do outro lado. Se a gente quiser discutir isso, ela é bem mais à frente, é quando a gente fala de energia. Se ele tinha uma determinada energia que permitia ele estar a essa altura, ele vai conseguir chegar nesse mesmo nível de energia,
tá? Só que aqui na segunda imagem ele teve que andar um pouco mais, digamos assim, para chegar nessa mesma altura. O que ele queria mostrar com isso, nesse experimento, é que, e ele é um cara que começa os experimentos, a partir de Galileu, que começam a ter experimentos de física, até então, historicamente falando aqui rapidinho, experimentos de física eram raros, né? Eram raríssimos, não se fazia experimentos de física, né? Pra você ter uma ideia, fazer experimento, pegar num objeto, fazer um experimento, tentar fazer as coisas manualmente, usar as mãos era coisa de escriba, né? De escravo, né? Então era mal visto. Então você tinha que ser um teórico, falar, e se você tinha respeito naquela pequena sociedade ali, né? Ou naquele meio ali, você eles tinham que acatar, né? Fala quem tem juízo acata. Então, o cara que ia para fazer experimento era meio que marginalizado, né? E esse cara é considerado o pai da física experimental. É com ele que ele começa a experimentar e fazer experimento. Então tá, então me prova aí. Então começou a nascer com ele. Ele tem um papel fundamental na física. Então ele percebeu que a tendência do corpo, né, para não falar muito de história, que isso eu empolgo, a tendência do corpo era sempre ir cada vez mais longe, à medida que você ia diminuindo o obstáculo. Então ele chamou isso aqui de obstáculo. À medida que você ia diminuindo essa inclinação, a tendência do corpo era ir cada vez mais longe. Então olha que Galileu até onde ele foi. Ele chegou a falar que a primeira lei que ele iria formular, ela seria o seguinte: os corpos apresentam uma tendência em continuar em seu movimento, né? Até que algum obstáculo o impeça. Olha só. Newton vai pegar essa frase, tá vendo? Até chegar aqui, ó, e não ter obstáculo nenhum, a tendência do corpo é ir cada vez mais longe. Obviamente que a gente tem que desprezar algumas coisas aqui, né? Mas aqui ele teria uma tendência de ir muito longe, né? Isso para a física, na época, que estava nascendo a física experimental, não precisava ir muito longe aqui para você já concluir isso, não, né? Porque você sabe que dificilmente você conseguir fazer uma canaleta aqui, um caminho tão longo assim, sem limpo o suficiente, né? Que seria o atrito desprezível. Você não faria isso muito longo, né? Mas o objeto tenderia a ir cada vez mais longe, né? Isso é as experiências de Galileu. Então, Newton percebeu que estava fácil. Eu tinha que explicar melhor o que era. Não é tirando mérito nem de um nem de outro, mas ele só tinha que falar assim: calma aí, deixa eu conceituar melhor esse obstáculo que ele está falando tanto, né, que podem nascer até mais leis, né, a partir daí. Newton é um cara que, ainda mais, eu não vou desfazer dele nunca, né? O cara baseado, ele foi considerado o pai do cálculo. Ele era um cara que, se ele precisasse de desenvolver uma lei e a matemática não tivesse no nível que ele queria, ele ia lá e desenvolvia a matemática. É um cara que trabalhou em várias áreas do conhecimento. Esse aqui é considerado o pai do cálculo porque ele ensinou a calcular ensinou um dos recursos mais importantes em cálculo, né? Motivo hoje de inúmeras reprovações até hoje, que é a parte de derivada, a parte de variações. Então, a variação da velocidade. É lógico que ele desenvolveu uma forma mais sofisticada e mais precisa de fazer isso, mas que leva o nome de derivada, é um tipo de variação. Beleza. Variação de velocidade, variação de aceleração, então ele tem um papel fundamental. Até óptica, gente. Quando a gente fala disco de Newton, que é aquele disco que eu apresentei para vocês lá em óptica, com as 7 cores, né, do arco-íris, quando eu giro ali aquele disco com uma certa velocidade, chegam todas as cores de uma vez só nos seus olhos, você percebe aquilo ali como branco, isso foi desenvolvido por Newton. Então, um cara que tinha um papel na ciência gigantesco. Então, a primeira lei, ele já substitui aquela palavra obstáculo por forças resultantes. Ele tem consciência que em um corpo atuam diversas forças, mas se eu pegar todas essas forças, né, somá-las e não sobrar nada, né, uma cancelou a outra, enfim, a gente vai entrar em detalhes depois, significa que o corpo tem uma tendência a permanecer em seu estado de origem. Só que ele estuda só 2 estados, tá? E eu vou explicar logo à frente o porquê disso. Se a resultante das forças sobre um corpo for nula, se eu somar todas as forças que atuam sobre o corpo e não achar resultado algum, né, zerar,
o corpo estará ou em repouso, por isso que ele considera só dois estados, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, e eu vou explicar por que ele só considera esses dois. Então, isso aí é o mais importante. Então, isso tem várias consequências. Por exemplo, uma delas, eu vou chegar na segunda lei e vai ficar mais claro. A princípio, ele tá meio estranho aqui, que ele está me apresentando como se fisicamente repouso e movimento uniforme fossem duas coisas semelhantes, parecidas. Tem alguma coisa em comum, pelo menos, né? E eu já vou adiantar o que é, porque vocês já estudaram cinemática. Em repouso, minha velocidade é zero. Bacana, beleza. Movimento retilíneo uniforme, minha velocidade é... Eu tenho velocidade. E ela é constante. Como ele vai começar a falar, ele começou a falar lá no início de força, de aceleração, de variação de velocidade, ele está preocupado com isso aqui, ó, aceleração, ou seja, variação de velocidade. Então, tanto no repouso quanto no movimento retilíneo uniforme, não há variação de velocidade. Então, se não há variação de velocidade, não há o quê? Eu sei que eu vou explicar isso melhor. Se não há variação de velocidade, não há aceleração. Força. Ok? Se não há aceleração, não há força. Aí, força, né? Exatamente. Exatamente. Então ele está fazendo esse caminho. Se não há variação de velocidade, se não há variação de velocidade, não há aceleração, consequentemente, não há força resultante, tá? Sempre vai ter uma força atuando sobre o corpo e a gente vai falar muito sobre isso. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Newton. Tá ok? Então, força resultante igual a zero, eu até destaquei aqui, ó, não significa que não há forças. Podem existir várias forças atuando sobre o corpo. Mas se eu somá-las, o resultado vai ser zero. Aí eu vou ter as condições que ele colocou aqui, que eu vou exemplificar aqui. Então, para ele, força resultante igual a zero é um equilíbrio. Essa partezinha aqui eu acho ela é essencial. Quando ele fala, é uma das coisas mais importantes que tem, tá? Tá na primeira lei. Acho que na primeira lei o pessoal foca muito isso aqui, ó. Ah, inércia. Fala muito de inércia. E uma das coisas mais importantes é essa ideia aqui, ó, de equilíbrio, tá? Isso aqui o que seria, não vou ficar subdividindo, basta entender equilíbrio, mas isso aqui seria um equilíbrio estático, né, onde o corpo está parado, e aqui um equilíbrio dinâmico. É até interessante pensar assim, porque o corpo pode estar em movimento e mesmo assim pertencer a um equilíbrio, estar em equilíbrio em relação a algumas grandezas, sim, tá? Então veja bem, quando ele fala que a somatória, né, todas as forças somadas tem que dar zero, e isso que implica no equilíbrio, ele está dizendo que o corpo vai estar em repouso. Vocês concordam comigo que eu acho que eu vou começar a introduzir começar a introduzir aqui a segunda lei. Ele conseguiu falar aqui, tá, de força sem dar o conceito mesmo, tá? E eu vou reforçar esse conceito. Mas o conceito de força, tá? Ele vem aqui, ó. O que seria força? Quem faz força em alguma coisa, né? Em alguém ou alguma coisa. Ou seja, em alguma massa. Né? Qualquer que seja que você estiver analisando, tem massa. Então, quem faz força numa massa. A fórmula, né? A gente fala assim, tem que memorizar. Tem que memorizar a fórmula, né? Porque dói menos falar assim, tem que decorar. Decorar parece uma coisa tão anti-intelecto, né? Então, tem que memorizar. Mas só que se você parar para pensar, a força, ela é o conceito da segunda lei, ou de qualquer conceito em física ou teoria em física que você estiver estudando. O que eu quero dizer é o seguinte, você virar e falar assim, não, mas eu sei o que é segunda lei, mas aquela fórmulazinha lá, eu não entendo ela direito. Então você não entende a segunda lei, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer é que a força é só um jeito de você dar uma equação a um conceito e calcular um número que represente aquele conceito. Está totalmente ligado, tá? Então, quem faz força em alguém. Agora, ninguém faz força à toa, né? Você tem algum objetivo. Qual é o objetivo da sua força? Mudar a velocidade de alguém. Se você está empurrando algum objeto, é porque você quer tirar ele do lugar.
Ou você quer, ou se ele estiver movimentando e você está empurrando esse objeto, é porque você quer que aquela velocidade aumente. Ela não é. Então, quem faz força em alguém. Agora, ninguém faz força à toa, né? Você tem algum objetivo. Qual que é o objetivo da sua força? Mudar a velocidade de alguém. Se você está empurrando algum objeto, é porque você quer tirar ele do lugar. Ou se ele estiver movimentando e você está empurrando esse objeto, é porque você quer que aquela velocidade aumente. Ela não é suficiente. Ou talvez não, você quer que aquela velocidade diminua, você quer parar o objeto. Então, algum objetivo você tem. Ou você tem o objetivo de tirar o cara do lugar, ele está em repouso, você quer tirar ele do lugar. Ou ele está em movimento e você quer aumentar o movimento dele ou diminuir. Então, quem faz força sobre alguém com algum objetivo, que é a aceleração. E o que é a aceleração? A aceleração, né, ela significa uma mudança de velocidade. Vocês já estudaram lá em cinemática. Então, quem faz? Eu gosto de pensar assim. Quem faz força, tá? Tem o objetivo de quê? Não, vamos pensar o contrário aqui. Opa. Tem o objetivo de variar a velocidade de algum objeto. E o que significa variar? Ou aumentar ou diminuir? Significa acelerar esse objeto. Certo? Então é bom você pensar nisso aqui. Quem faz força faz em alguém, né, numa massa, com o objetivo de mudar a velocidade dele. Tá, e o que ele está falando que é equilíbrio, que não tem força, então se não tem força, consequentemente massa sempre vai ter. Se a força, né, se a força é zero, né, eu acho que na verdade essa cor não está muito boa. Se a força é zero, consequentemente é porque não há variação de velocidade e consequentemente não há aceleração. Ou seja, minha velocidade então é constante. Quando meu objeto está em repouso, eu posso falar que a velocidade é constante? O que vocês acham? Pode. Eu acho que pode, porque não varia. Exatamente. É a minha variação de velocidade que é zero. Mas a minha velocidade aqui também vai ser zero. Né? O cara está em repouso. No movimento retilíneo uniforme, a mesma coisa. A velocidade está em repouso? A velocidade está constante? Sim. Né? Principal característica, aí, senão não seria uniforme. A velocidade está constante? Tá. Só que aqui ela tem um valor diferente de zero. Né? Diferente do repouso lá. Mas o importante é isso aqui, ó. Né? É a velocidade ser constante, a velocidade não mudar. Porque se a velocidade não muda, porque não tem aceleração, consequentemente, não tem força resultante. Tá? Então, nesse caso aqui também, ó, eu também posso falar que não há variação de velocidade, né? É zero, até mesmo porque no movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Né? Isso aqui é questão de prova, inclusive. Então, não tem variação de velocidade, consequentemente, não tem aceleração. Então, a ideia de equilíbrio ela é muito importante, eu friso demais, né, para não ficar pensando que inércia é só aquelas situações mais clássicas. Né? Estou andando de bicicleta e aperto o freio da frente e capoto. Estou dentro de um ônibus, ou dentro de um carro, ele freia bruscamente, eu tenho a impressão de ser lançado para frente, se ele freia, ou para trás, se ele acelera. Eu tenho impressão de ser lançado, né? Na verdade, é tudo inércia. Se eu estou dentro de um ônibus em movimento e ele freia, a minha tendência é permanecer no movimento anterior, no movimento original. Então, quem freou foi o ônibus, não fui eu. Então, a minha tendência é continuar naquele movimento que eu estava. Se eu estou dentro do ônibus a uma certa velocidade ou velocidade nenhuma, parado, e ele arranca de uma vez, a minha tendência é ficar aonde eu estava antes, ok? Então, não é só isso, inércia. É muito mais do que isso, na verdade. Já começa a ideia de força, ok? Já começa a ideia de força. Nessa ideia de força, da força resultante, eu tenho que pensar em equilíbrio. Então, por quê? Eu gosto muito de falar que tem 5 maneiras de se falar a mesma coisa, que eles adoram falar a mesma coisa. Vou até puxar aqui um quadro limpo aqui, que é o seguinte: 5 maneiras de falar a mesma coisa. 5 termos iguais, presentes em todas as questões. Tá? Um deles.
querem dizer sempre a mesma coisa, tá? 5 termos iguais. Primeiro deles, o pessoal tem, o corpo encontra-se em equilíbrio, né? Corpo em equilíbrio. Qual que é a consequência dessa frase? Equilíbrio. Ele está me dizendo uma série de coisas. Ele tá me dizendo que, independente se está em repouso ou não, ele está me dizendo que a velocidade é constante. Consequentemente, ele está me dizendo que não há aceleração. Consequentemente, ele está me falando, não é que não há força, mas ele está me falando que não tem força resultante. Certo? Ele está me falando tudo isso aqui. Tá? Independente se essa força é zero, caso a situação seja repouso. Né? Se essa velocidade for diferente de zero, não deixa de ser constante, aí é um movimento retilíneo uniforme. Beleza. Outro termo que eles adoram falar é já falar esses aqui. Ó. Ah, força é uma determinada resultante, onde a força resultante é zero. Né? É zero. É a mesma coisa que falar o quê? É a mesma coisa que falar isso aqui, ó, força resultante igual a zero. Ou seja, não vai ter aceleração, então velocidade é constante. Beleza? Outra coisa que eles adoram falar, que está tudo dentro da primeira. É tudo a mesma coisa. Ah, considere um corpo em repouso. Se ele vai considerar um corpo, em repouso, aí eu volto a dizer, então, quer dizer então que a velocidade não vai mudar, não tem aceleração, não tem força resultante. Se ele for falar que se ele falar comigo que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, é a mesma coisa que falar que a velocidade é constante, não tem aceleração e não tem força resultante. Então você tem N formas de se falar a mesma coisa. Deixa eu ver se eu lembro a quinta aqui. Né? A quinta é a aceleração do corpo é zero. Então ele acabou de falar que não tem força atuando sobre o corpo, né? Porque não tem aceleração, consequentemente a velocidade é constante. Você pode reparar que os termos usados em todos os exercícios são esses aqui. Ó. E são todos iguais, absolutamente iguais. Tá? Todos estão falando de equilíbrio, todos estão falando da primeira lei. Então você pode ter certeza que isso aqui é uma forma de te indicar que aquela questão refere-se à primeira lei de Newton. Tá ok? Tranquilos? Então vamos para a segunda, né? Para a gente fazer umas continhas.